Nós estamos meditando aí sobre a vida de José e aprendendo com ele alguns exemplos, algumas lições para a nossa vida. Nós já vimos que José tratou o seu passado com perdão. Ele colocou o nome do filho de Manassés, Deus me fez perdoar. Ele tratou o seu presente com gratidão e colocou o nome do filho de Efraim, Deus me fez prosperar. E agora, em terceiro lugar, nós vamos aprender que José trata o seu futuro, e ele trata o seu futuro com esperança. No final, agora, no capítulo 50, descrevendo o final da vida de José, o texto diz: Disse José a seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Então perceba que na vida de José tudo se sustenta na pessoa de Deus. Deus me fez perdoar, Deus me fez prosperar, e agora ele diz, Deus vos visitará. Interessante que ao dizer isso, José estava tratando do seu futuro, e não tratando do futuro de forma melancólica, de forma angustiante, pesarosa, de forma medrosa. Mas ele olhava para o seu futuro com esperança. Interessante que ele coloca a esperança, não dele apenas, mas do povo de Israel, não na pessoa dele. Durante muito tempo, José foi o ícone, foi o sustentador da sua família. Durante 7 anos de fartura, ele ajuntou todos os mantimentos necessários para a sobrevivência de toda a terra. Durante os 7 anos de miséria, ele distribuiu toda aquela fartura para que a terra não fosse extinta. Nisso ele sustentou a sua própria família, seu pai e seus irmãos, que subiram para o Egito no 2º ano de fome na terra e começaram a morar ali na terra de Gósen. A fome acabou, a terra voltou a produzir e durante muitos anos José foi aquele paizão que trouxe sustento para a sua família e para todos os seus irmãos, sobrinhos, primos e pessoas que iam se multiplicando. Mas agora ele está no final da vida, ele está velho, ele está morrendo. E quando ele está no final da vida, ele não reúne a sua família e diz, olha gente, agora eu estou morrendo, agora a esperança para vocês acabou, agora é com vocês e se vire. Muito pelo contrário, ele diz, eu morro, mas quem sustenta vocês não sou eu, quem sustenta vocês é Deus. Existe um Deus no céu que tem um plano para este povo, um Deus que fez promessas a este povo, e esse Deus vai visitá-los. O fim da história do povo de Israel não é o Egito, a servidão, a escravidão. Deus tem um plano maior e melhor para este povo. E daqui a alguns anos, depois da minha morte, Deus vai visitá-los e vai tirá-los da terra do Egito. E vai levá-los para a terra que ele jurou a seus pais, Abraão, Isaque e a Jacó, nosso pai. Isso é ver o futuro com esperança. José acreditava na promessa de Deus e naquilo que Deus haveria de fazer na vida do seu povo. Deus havia prometido uma terra que mana leite e mel. Uma terra ampla, uma terra farta, a terra de Canaã. Quem conhece a história sabe que se passaram 400 anos. E no final deste tempo, Deus levanta um homem chamado Moisés com seu irmão Arão. E eles promovem o êxodo do povo de Israel, a saída da escravidão, para que o povo então possa adentrar a terra de Canaã. E é esta palavra que Deus tem para cada um de nós. O meu futuro, o seu futuro, não é também um futuro desesperador, nem quanto à nossa vida terrena, nem quanto à nossa vida futura. Eu não preciso ter medo do amanhã quanto à minha vida profissional, quanto à minha vida familiar, quanto à minha família, meus filhos, o crescimento e desenvolvimento deles. Ainda que a gente viva numa sociedade, num mundo de tantos problemas, crises políticas, sociais, econômicas, ainda que exista tanta desesperança, promessas de aquecimento global, promessa de desabastecimento, eu creio num Deus que governa tudo isso. Um Deus que disse um dia para Noé, quando ele saiu da arca, enquanto durar a terra,
não deixará ela de produzir sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Ele é que está no controle de todas as coisas. Por mais que a maldade humana destrua este planeta, e estamos destruindo, o nosso Deus é poderoso o suficiente para restaurá-lo e para permitir que Ele nos dê a sobrevivência que nós precisamos. E enquanto Deus precisar da terra para cumprir os seus propósitos quanto à sua igreja, a terra vai existir e vai produzir aquilo que precisa para que a humanidade aqui esteja presente. Então eu posso acreditar nisso e ter esperança. E quando tudo isso terminar e a minha própria vida terminar e eu morrer, porque eu vou morrer assim como todos nós, eu não preciso ter medo do futuro. Porque se a minha vida está solidificada em Cristo, edificada em Cristo, na obra de Cristo na cruz, nem a morte tem poder sobre a minha vida. A Bíblia nos ensina que a morte morreu com a morte de Cristo. Cristo matou a morte. A morte não tem mais poder sobre aqueles que creem no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por isso Paulo diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Por isso Cristo diz: aquele que crê em mim não passará pela morte, mas tem a vida eterna, a vida abundante. Por isso Paulo diz: quem nos separará do amor de Deus? E ele vai dizer: nada e ninguém pode nos separar deste amor, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, se a minha vida está fundamentada em Cristo, eu posso ter esperança. Esperança no sentido de acreditar que Deus tem algo melhor para nós. Assim como Deus tinha a terra prometida, a Canaã, para o povo de Israel, Deus também tem uma Canaã celestial para aqueles que creem nele. Uma Jerusalém celestial que desce do céu ataviado como noiva para o seu esposo. Deus tem novo céu e nova terra que Ele há de fazer, onde há de habitar a sua igreja, aqueles que um dia colocaram a sua vida na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se a minha vida está edificada em Cristo, então eu tenho que olhar o meu passado com perdão. E da mesma forma que Deus em Cristo me perdoou, eu tenho que perdoar aqueles que me magoam e que me ofendem. Se a minha vida está edificada em Cristo, eu tenho que tratar o meu presente com gratidão, porque tudo que tenho, tudo que sou é dádiva do Senhor, que nos abençoa dia após dia. E se a minha vida está edificada em Cristo, eu tenho que olhar o meu futuro com esperança, porque em Cristo eu tenho a promessa de vida, vida eterna, vida abundante. Que Deus nos abençoe. Amém.